Olá, pessoal! Dando seguimento aos nossos conteúdos, que a gente está trabalhando com operações com números racionais, a gente entra agora na parte de multiplicação de número racional. Antes da gente resolver, esses exemplos aqui, vamos só relembrar como é que a gente fazia lá nas multiplicações de frações, Na multiplicação de fração, a regra diz que a gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador. Simplifica o resultado da fração quando der para simplificar, certo? No nosso caso aqui, nas operações com números racionais, o que vai mudar para a gente é que eu tenho agora operações em que a minha fração ela pode ser negativa ou ela pode ser um número positivo. Mas o jeito de resolver acaba sempre o mesmo, Então eu tenho, olha, nesse primeiro exemplo, menos 3 quartos multiplicando mais 2 quintos, Então eu tenho numerador e numerador, denominador e denominador. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer o jogo de sinal aqui primeiro, olha. Menos com mais dá menos, Multiplico numerador com numerador. 3 vezes 2, 6. Passo o traço do quociente. 4 vezes 5, denominador com denominador. 4 vezes 5, 20. Então eu tenho menos 3 quartos multiplicando mais 2 quintos. Multiplicando, 3 vezes 2, 6, 4 vezes 5, 20, efetuando o jogo de sinal, menos com mais, menos. O resultado da minha fração é isso aqui, menos 6 vinteavos. Só que menos 6 vinteavos dá pra gente simplificar, porque ela não é uma fração irredutível. Então, como é que eu simplifico essa fração? Daqui os dois, dá para dividir por 2. Então eu vou dividir tanto o meu numerador quanto o meu denominador por 2. Repete o meu sinal, porque ele não muda, o sinal de negativo. 6 dividido por 2 dá 3. 20 dividido por 2 dá 10. Então, menos 3 décimos é o resultado da minha fração, Agora aqui sim, ela é uma fração irredutível, que eu não posso mais resolver essa fração, certo? Nesse meu segundo exemplo aqui eu tenho, olha, mais 9 quintos multiplicando menos 2 terços. Mesmo jeito, ó, fazer jogo de sinal. Mais com menos dá menos. Multiplica numerador por numerador. 9 vezes 2, 18. Passo o traço do meu quociente. 5 vezes 3, denominador por denominador. 5 vezes 3, 15. O resultado é menos 18 quinzeavos. Menos 18 quinzeavos é uma fração irredutível, tem que reduzir ela, Então, para a gente reduzir essa fração, eu vou simplificar ela aqui, ó, 18 e 15 dá para a gente simplificar por 3. Dá para eu dividir essas duas frações por 3. 18 dividido por 3 dá 6. 15 dividido por 3 dá 5. Repetindo o meu sinal negativo, que é lá dessa fração, então o resultado final dessa minha fração ela é menos 6 quintos. Então, esses dois exemplos aqui, ó, a gente multiplica numerador por numerador, denominador por denominador, efetua o jogo de sinal, deu para simplificar a fração, a gente simplifica essa fração. Nesse exemplo 3 aqui agora, olha, eu tenho uma multiplicação de um número decimal, 7 décimos, mais 7 décimos, multiplicando uma fração, menos 1 meio, Nesse caso aqui, eu vou ter que transformar, para ficar mais prático para mim, eu vou transformar esse meu número decimal em um número fracionado, Então aqui eu tenho, ó, mais 7 décimos. Transformando isso aqui, eu vou repetir o meu sinal, de positivo. 7 décimos, 7, Após a vírgula eu tenho apenas uma casa, então uma casa só aqui, então ele é 10. E aí vai, 2 casas é 100, 3 casas 1000 e aí vai, tá? Então, mais 7 décimos, transformado, mais 7 décimos, multiplicando menos 1 meio, que eu não vou mudar. Transformei o meu número decimal em um número fracionado, Vou resolver do mesmo jeito que eu vinha resolvendo os outros, ó.
numerador por numerador, denominador por denominador. Efetuando o jogo de sinal. Mais com menos dá menos. 7 vezes 1 dá 7. 10 vezes 2, 20. Então, meu resultado é menos 7 vinteavos. Menos 7 vinteavos dá para simplificar? Não, porque 7 é um número que só divide por 1 e por ele mesmo. E 20 já aqui também não dá, né? Então, esse é meu terceiro exemplo. Nesse quarto exemplo aqui, olha, nós temos menos 4 inteiros multiplicando mais 0,5 décimos. Então, eu tenho um número decimal multiplicando um outro número decimal, né? O que é que eu faço aqui? Mesmo jeito, eu vou efetuar aqui, no caso, a multiplicação desses números decimais. Então, eu vou armar ele, né, ó, mais 4 inteiros, menos 4 inteiros, com mais 0,5 décimos. Então, aqui a gente vai, ó, multiplicar, né? 5 vezes 0. Vamos fazer a conta toda aqui. 5 vezes 0 dá 0, 5 vezes 4, 20, né? O 0 aqui a gente não precisa multiplicar, porque ele vai dar 0 do mesmo jeito, né? Então eu tenho, olha, menos com mais, né? Menos com mais, o resultado é negativo. Agora observem aqui que eu tenho, ó, meu resultado deu esse aqui. Só que eu tenho um número decimal, então eu tenho que contar as vírgulas, né? Então o que é que eu vou fazer com minha vírgula, ó? Aqui, após a vírgula, eu tenho uma casa, no 4 aqui. Após a vírgula aqui, eu tenho uma casa. Então, eu conto duas casas partindo da direita. Uma, duas casas e ponho a minha vírgula aqui. Então, menos 4,0, que é o 4 inteiro, multiplicando mais 0,5, meu resultado é menos 2, que ele pode ser desse jeito, ou ele pode ser simplesmente menos 2. Essa é a nossa multiplicação de números racionais, né? A regra é clara e básica e simples. Efetua a regra do jogo de sinal, né? Vai lá, multiplica numerador multiplicando numerador, denominador multiplicando denominador. Quando o resultado lá no final der para simplificar, a gente simplifica até tornar essa fração irredutível, certo? O que é que a gente precisa fazer agora? Praticar. Porque como a gente sempre diz, matemática a gente só aprende se a gente praticar, certo? Até a próxima.